Olá, professor Felipe Merino, advogado, com um vídeo aqui para vocês, atualizado, sobre o plano substitutivo da recuperação judicial da Ubra. Nós temos aqui uma nova proposta de plano que vai ser apresentada, lembrando, é uma proposta, né? Essa proposta ainda tem que ser analisada por todos na Assembleia e votada. Se todas as partes concordarem com esse substitutivo e aprovarem na Assembleia, ele fica valendo. Se ele não for aprovado na Assembleia, ele não fica valendo. Ou seja, é uma proposta. Pessoal, se inscrevam no meu canal, cliquem no sininho para vocês receberem novos vídeos e estarem sempre atualizados com as informações. Bom, eu fiz um estudo do novo plano, tá? O que tem de diferente do plano anterior, tá? Eu estou com ele aqui na minha frente, tá? O plano anterior, tá? Primeira coisa, previa o pagamento de 267 milhões para os credores trabalhistas, classe 1. Agora, esse plano prevê um valor maior, de 361 milhões, tá? Ou seja, mais ou menos aí mais de 100 milhões acima do que o outro que vai ser destinado para a classe trabalhista, tá? Outra coisa que esse plano prevê, que o outro plano não tem, é uma entrada de 50 milhões que vai ser paga em dinheiro aos credores trabalhistas logo após a Assembleia ser aprovada. Esses 50 milhões de entrada corresponde a mais ou menos aí uns 10 mil reais para cada um de entrada, quitando vários credores que têm valores pequenos para receber 400, 500, 600, 1.000, 2.000. Então vários credores trabalhistas já ficariam quitados. Quem tem valor maior recebe esses 10 mil como entrada. Uma outra diferença dessa proposta de plano, e aqui eu estou falando só dos trabalhistas, da classe trabalhista, é a questão da correção. O plano anterior não tem correção, quer dizer, tem um índice de correção legal, mas esse índice de correção legal do plano anterior, como não teve absolutamente nada de diferença de correção por esse índice, nós não tivemos correção. E esse plano prevê uma correção de 6% ao ano, ou seja, 0,5 ao mês, que é uma correção, analisando pela parte financeira, um pouco maior do que a poupança, né? Que a poupança está rendendo menos do que isso. Então, a correção viria lá desde 2019, de quando foi homologado o plano, né? Viria desde lá essa diferença de 6% ao ano, corrigiria todos os créditos trabalhistas, todo mundo absolutamente, tá? Outro ponto, além desses 50 milhões que vai ser dado de entrada, né, o valor restante que sobrar para pagamento, a Ubra vai disponibilizar em imóveis que serão vendidos para pagar os trabalhistas, tá? Imóveis que serão vendidos para pagar os trabalhistas. E aí, como é que fica? Que imóveis são esses? O plano diz o seguinte, que os próprios credores trabalhistas, os representantes dos credores trabalhistas, os sindicatos, os demais representantes, que vão escolher quais imóveis que serão vendidos nesse plano. E aí eu digo o seguinte, nós temos aí, eu fiz um estudo dos imóveis da Ubra, que tem imóveis em todo o Brasil, né? E só em Canoas aqui já seria o suficiente para cobrir o restante do valor para se pagar aos trabalhistas. Nem toda Canoas, né? Porque todo o imóvel de Canoas vale muito mais do que isso. Então uma parte dos imóveis de Canoas já seria o suficiente, Canoas, para pagar os credores trabalhistas. Eu fiz um estudo daquela área, são vários terrenos, os terrenos já são desmembrados com matrículas individuais, ali são várias matrículas, ou seja, não há uma dificuldade de separar aqueles terrenos todos ali da Ubra que estão sobrando, por exemplo, estou dando uma hipótese, para serem vendidos. Imagina só, se tem condomínio lá no fundo de Canoas, naquelas regiões mais longínquas,
Imagina naquela região, é muito fácil se vender aquilo ali para uma construtora, para uma incorporadora, fazer ali um condomínio ali, ou montar uma empresa, enfim, não vejo dificuldade em venda desses imóveis, principalmente Canoas. Pode-se estudar também a venda de imóveis de outras cidades, se tiver investidor, né? Conversando com os investidores, se busca quais são os imóveis mais fáceis de se vender, e aí esses imóveis imediatamente já vão para venda de leilão. E podem ser vendidos em bloco ou podem ser vendidos também separadamente, o que facilita essa venda. Eu já trabalhei como corretor de imóveis, fiz transações imobiliárias na URGS e fiz um estudo detalhado das matrículas desses imóveis. Eu acho que são imóveis que realmente dá para se vender e não há uma dificuldade em vendê-los, tá? Vamos agora falar da questão da segurança. O pessoal fala, mas e se não vender o imóvel? Tá. Aí nós temos outras questões desse plano. A Ubra tem um crédito para receber que vem de uma venda que ela fez na Unidade do Norte, que é de 60 milhões. E aí, se dentro de um ano não houver a venda desses imóveis para os trabalhadores, após a homologação do plano, esses 60 milhões seriam distribuídos também para os trabalhistas, né? Ou seja, 50 milhões e mais 60, que um ano depois seria 110 milhões já pagos em dinheiro. Isso corresponde ao quê? Corresponde ao pagamento de todas as dívidas trabalhistas até uma média de 27 mil reais já como garantia em dinheiro. Então, mesmo que não venda os imóveis do primeiro ano, todos os créditos trabalhistas até 27 mil vão ficar inteiramente quitados. Tá? Aí tem aquele pessoal que tem acima de 27 mil. Segue o baile, depois desse período, com a tentativa de venda desses imóveis, se por acaso não forem vendidos em um ano. Tá? E aí, no final do segundo ano, se não houver a venda dos imóveis, a Ubra se obriga a comprar estes imóveis e destinar esse dinheiro aos trabalhadores. Ela faz a compra ela mesma dos imóveis e destina o dinheiro aos trabalhadores. Ou seja, existe uma garantia real de pagamento de até um valor, até 110 milhões desse plano, e existe a garantia de que se não houver a venda nesse período, a Ubra vai comprar este valor e destinar o dinheiro imediatamente aos credores trabalhistas. Montando esse fundo imobiliário e os credores trabalhistas tendo esses títulos, eles podem também vender os seus títulos. É facultado também aos empregados a venda desses títulos. Então, eles podem negociar no mercado a venda desse título. Tá? E o pagamento será de um valor a maior do que o valor anterior. Porque o valor anterior garantia só 267 milhões. O valor dele é muito maior, né? São 361 milhões. Né? Então, é um valor bem maior. Tá? Essas são... Desculpe, 361 milhões, isso mesmo. Então, este plano ele é mais vantajoso que o plano anterior. Primeiro, plano anterior, 267 milhões. Esse plano, 361 milhões. Segundo, esse plano tem correção de 6% ao ano. O outro plano não tem correção. Terceiro, esse plano tem uma entrada em dinheiro e uma segunda parcela em dinheiro 12 meses depois, garantidos no valor de 50 e mais 60 milhões, 110 milhões. O outro plano não tem esse pagamento em dinheiro. Então é uma outra diferença do plano. Terceira condição, diferença importante desse plano. Ele garante, mesmo em caso de não haver a venda em 2 anos, que a Ubra faça a compra desses imóveis e pague o dinheiro aos trabalhadores. Quarta vantagem diferente desse plano. Os empregados podem vender os seus títulos e já receber o valor agora, se houver mercado para se vender isso. Tá? Então, essas são as principais diferenças
da proposta. Lembrem bem, é uma proposta. Essa proposta vai para a Assembleia. As pessoas podem aceitar a proposta ou não aceitar, vai ser votada em Assembleia, de forma democrática. Da mesma forma que foi votada na outra, vai ser votada nessa. Então o plano é apresentado, como é que funciona? O plano é apresentado no Judiciário, o Judiciário faz aquela Assembleia, dentro da Assembleia ainda pode haver mudanças, ainda pode haver negociações, como houve no outro plano, e se houver a concordância da maioria, o plano é aprovado, homologado, em seguida já sai a primeira parcela. Se o plano não for aprovado, ok, segue a execução do outro plano anterior, tá? Então esta é a proposta, tá, que vai ser submetida ao Judiciário e à negociação da Assembleia. Lembrando que isso ainda não é uma coisa totalmente fechada. São propostas que estão sendo negociadas com os credores, todos os credores, para que se entre no consenso de um novo plano. Um grande abraço para o professor Felipe Merino. Assim que eu tiver mais novidades, eu trago aqui para vocês, tá? Por enquanto são as informações que eu tenho e vou procurar manter vocês atualizados sempre com informações oficiais do que sai dentro do Judiciário, do que sai dentro dos processos, porque as pessoas falam muita mentira, inventam muita coisa, a Rádio Corredor inventa uma coisa, inventa outra, e nós temos que se concentrar o quê? Nas informações formais, naquilo que está dentro do processo, aquilo que está protocolado, aquilo que realmente está lá valendo no Poder Judiciário. Tá? Um grande abraço, se inscrevam no meu canal, aí cliquem no sininho para receber nossos novos vídeos. Boa noite a todos.